E aí pessoal, Andarilho Sereno de novo, ainda no Chile, e hoje, continuando a saga da Vinícola Conte Toro, a gente vai fazer aquela segunda degustação agora com o sommelier oficial da vinícola, fazendo a harmonização de vinhos e queijos, bem bacana, vale a pena ficar até o final, vocês vão aprender muita coisa. Para preservar a imagem das pessoas aí, dos turistas e também do sommelier, eu retirei o rosto deles, retirei também a voz dele e eu vou narrar por cima e tal. Achei que seria interessante porque a imagem ficou fixa tempo demais neles, né? Então vamos lá com o vídeo, vocês vão gostar. Vamos lá. Primeiro eu vou falar dos queijos, da esquerda para a direita. Queijo de cabra, emmental, brie e por último um grana padano. Os vinhos da esquerda para a direita são Chardonnay, Pinot Noir, Syrah e Cabernet Sauvignon. Tomem goles grandes de vinho e pedaços grandes e pequenos pedaços de queijo, para a gente entender um pouco a ideia da harmonização do vinho. Enquanto isso eu vou contar sobre a temperatura. O vinho branco deve ser servido frio. Então, deve ser servido frio entre 8 e 12 graus. O Chardonnay entre 10 e 12. O vinho branco é um pouco mais frio, tá? O primeiro que vamos fazer é tomar uma taça, segurando sempre pela base ou pela haste, nunca no corpo, porque senão pode esquentar. Vamos girar bem. Agitamos para que a gente possa sentir o aroma com mais facilidade. Liberamos moléculas aromáticas no ar. Então a gente cheira e vamos sentir aromas de frutas como maçã verde, pera, abacaxi, frutas brancas, frutas amarelas e alguma espécie de pimenta branca também. Um pouco de baunilha e um pouco de camomila também. Agora sim, vamos tomar um gole, mas não tome imediatamente. Segurem na boca por pelo menos aí uns 2 segundos. Fazendo isso, vai sentir diferentes paladares em diferentes regiões da língua e da boca. Esse vinho aqui, vocês vão sentir mais acidez. Vai sentir uma acidez meio cítrica. Também vai sentir também que vai fazer salivar. E no final vai ter uma sensação entre cítrica e um pouco amarga. Mas bastante de fruta mesmo. Vamos harmonizar esse vinho com o primeiro queijo, o queijo de cabra. Queijo de cabra é um queijo de cabra jovem, por assim dizer. Vai ter um pouco de recordação do iogurte, leite fermentado. Não é um queijo maturado. Quando combinar esse queijo com o vinho, vão sentir que a textura é muito parecida. Vai ficar um pouco uma camada de gordura no paladar. Vai ter essa mistura de sabor do vinho com o sabor do queijo. Gostaram da combinação? Também recomendo que se tomem esse vinho com mariscos frescos, com pescado gorduroso, como salmão, por exemplo. Não façam a mistura com pescados magros. Seriam leves demais para esse vinho. A comida precisa ter gordura, massa também, mas que seja gordurosa. Com molho branco também não daria. Quero que guardem um pouco do vinho, não tomem tudo. Porque agora o vinho está na sua temperatura ótima, de 12 graus. Nós vamos terminar daqui uns 20 minutos aproximadamente. E daqui uns 20 minutos a temperatura da taça vai subir. Vai ficar entre 16 e 18 graus. Quando o vinho branco fica muito quente, o aroma é diferente, se sente diferente, o gosto é diferente. Então eu quero que vocês sintam e entendam. É importante que o vinho branco esteja muito frio, direto da geladeira. Então lembrem disso. Agora vamos para o segundo, Pinot Noir. Vamos ver primeiro que a cor é muito translúcida, é muito leve, muito quase transparente, suave. Quando vocês tomarem, vão sentir uma fruta roxa, meio que cereja, framboesa, talvez um pouco de pimenta negra.
vão sentir um aroma, uma umidade, como de chuva, como uma umidade mesmo, como uma terra molhada. É algo bem característico do Pinot Noir. Vamos lá. O Pinot Noir não é o único. Sempre dizem que o Pinot Noir é o único vinho que se serve frio. Não é o único, mas é um dos poucos. Deve ser servido aí entre 12 e 14 graus. Porque quando os vinhos tintos são mais frutais, digamos assim, baixamos a temperatura para sentir melhor o resultado. E assim provamos. Então, saúde! Vocês vão sentir muito de uma fruta vermelha. Vai fazer você salivar. E eu quero que vocês sintam no final uma nota do amargo, mas de uma fruta amarga. Os brasileiros vão estar mais familiarizados com essa sensação de café sem açúcar, logo cedo na manhã. É mais ou menos esse o sabor. Como temos sabor amargo, vamos experimentar e explorar esse sabor então um pouco mais. Vamos comer um pouco do queijo número 3, o queijo Brie. E vou contar por que eu escolhi esse queijo. O queijo Brie vai servir como uma manteiga. E vocês vão sentir uma nota bem amarga, como nozes ou amêndoas. O vinho também tem uma nota bem marcada, então quero que vocês tomem um pouco do vinho e vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão notar mais amargo, mas um amargo bem rico, um amargo elegante. Um amargo bem trabalhado, bem notado. Esse encontro, essa combinação é muito interessante porque as pessoas sempre pensam na comida em dois sabores, salgado e doce. Nunca dizem que vão comer algo ácido. Então é sempre salgado ou doce. Mas tem outras possibilidades, e de equilíbrio de outras possibilidades, inclusive. Mariscos também vão bem, pescados também, atum, mas algo que lhe daria mais sabor talvez fosse um salmão. Um risoto de mariscos, de camarão, um polvo ao óleo. Mas mariscos em geral, carne de aves brancas como frango também. E esse sim você pode já tomar todo, pode beber todo desse cálice. A maioria vem do Brasil. De vocês. Do Brasil. Não há nenhum chileno aqui. Só vocês. Tudo bem, vamos então para o terceiro vinho, Syrah. Vou falar algo bem interessante. A maioria das cepas das uvas preferem esse tipo de clima. O Chardonnay prefere o clima frio. Chardonnay, climas quentes não se dão muito bem. O Pinot Noir também prefere frio, mas o Syrah se adapta a todos os climas. Qualquer tipo de altura, ao clima frio, quente. É interessante que os vinhos se expressam dependendo do clima. Aqui temos uma que foi tirada de um clima quente. A etiqueta nos diz, a etiqueta própria fala isso. E isso vai gerar aromas de frutas mais doce. Provem da taça 3. Vocês vão sentir primeiro um aroma meio de couro. Couro mesmo, de estábulo. Um aroma animalesco. De cavalo mesmo. Não do cocô do cavalo, obviamente. Mas tratem de superar esse aroma, que vocês vão sentir um aroma de marmelada, de
um pouco de flores, especiarias. Esse é o clima quente e acaba ficando bem doce. Sente-se uma fruta muito fresca. Como temos aromas mais potentes, mais fortes, mais intensos, esperamos que na boca o Pinot Noir também mantenha esse aroma mais intenso e persistente, que o sabor se prolongue mais. Então, saúde a todos. Vamos provar. Lembre que o Pinot Noir tem uma nota de café. Tem mais nota, mais de fruta amarga. Dura mais, é mais persistente. Vamos de novo com o queijo de cabra. O queijo de cabra, ele é o mais versátil dos queijos. Em geral, ele vai bem com todos os vinhos que servimos aqui hoje, por exemplo. Os outros são mais complicadinhos de combinar. Funciona bem com alguns vinhos, outros não. Por exemplo, o Brie eu não combinaria com Syrah. Não gosto muito. Então, o truque para fazer uma boa combinação é provar e sentir, perceber o gosto de cada um. Mas como recomendação geral é o que eu posso falar para vocês. Eu sempre gosto que me guie, que me fale sobre as harmonizações, mas não é uma regra geral absoluta. É o gosto pessoal. O que realmente importa é a textura. Quer dizer, o vinho deixa a boca seca e o queijo deixa a boca úmida por causa da gordura. Então, quando temos vinhos astringentes, é importante que a comida tenha bastante gordura. Isso vai ajudar que haja harmonia entre um e outro. No Chile se consome muito cordeiro. Também, além do cordeiro, também porco e carnes de vaca que tem bastante gordura. A picanha, por exemplo. No Chile se come bastante picanha, mas não se chama de picanha, se chama punta de ganso. Mas a gente não come muito nos restaurantes. É mais provável que encontramos lombo. Vamos lá. Seguindo agora com o quarto vinho, que é um Cabernet Sauvignon. E eu vou contar por que o Cabernet Sauvignon é uma das cepas mais importantes do Chile. Primeiro, porque é a cepa que mais se cultiva por área de plantação. É a mais cultivada pela produção mesmo. Também é a que mais se produz e pela reputação. Os vinhos, a maioria dos vinhos no Chile, e exportados para o mundo e tal, os vinhos de primeira qualidade são vinhos que têm, na maioria, de Cabernet Sauvignon ou totalmente Cabernet Sauvignon. E os Cabernet Sauvignons feitos no Chile, a maioria no Vale do Maipo. Os de melhor qualidade são feitos aqui. Tomem a taça, girem bem e podem cheirá-la. Vão sentir primeiro um aroma mentolado bem fresco. É tão fresco e tão penetrante que vão sentir até aqui em cima do nariz, nas bolsas nasais. Próxima vez que vocês se sentirem gripados, não comprem Vic Vaporub. Compre Cabernet Sauvignon, que tem que ser do Vale do Maipo. É a única área onde é tão mentolado assim. O que é bem interessante, como sentimos essa frescura no nariz de forma tão potente. Tome um gole, segurem por pelo menos 2 segundos e vocês vão sentir então que vai começar a aromatizar na boca de vocês. E vai se subir esse mentolado no nariz. Percebam, o sabor é super intenso, mas se deixa na boca começa a sentir um mentolado bem rico.
E finalmente temos um vinho com a maior quantidade de taninos. O que é o tanino? Nesse momento a boca está bem seca. Vocês todos estão com a boca bem seca. Então eu vou comentar duas coisas. A primeira... Não vou dizer. Primeiro, combina com um Gran Padano. A boca está seca. Todo o paladar está seco. E esse queijo é muito saboroso, mas tem muita gordura. O que vai acontecer? A boca vai ficar ainda mais seca. Depois de comerem um pouco desse queijo, tomem mais um pouco de Cabernet Sauvignon e a boca vai ficar ainda mais seca. Acontece isso quando temos vinhos ácidos e não tem graxa na comida, não tem gordura. A sensação tátil começa a ficar desagradável porque precisa de gordura. Como novamente, agora o queijo de cabra. Desde o primeiro instante que o queijo entra na boca, vão sentir uma sensação de alívio. Começa a umedecer de novo, começa a aliviar. Vão sentir como a textura agora fica mais equilibrada. Isso acontece não é tanto pelo sabor, mas a maioria por causa da gordura. O Gran Padano, o primeiro tem mais gordura. Então qual é a lição? Quando temos vinhos adstringentes secos, é necessário que tenha gordura. Gordura na comida para que a combinação funcione bem. E vocês dirão então que os vegetarianos, os veganos não vão poder então fazer essa combinação com esse tipo de queijo, vinho. Não. Pode cozinhar com manteiga, com um bom azeite de oliva. Não precisa ser uma gordura animal. Um bom azeite de oliva vai cumprir o seu papel. Assim que então estamos terminando. Se tiverem perguntas, dúvidas, comentários. O segundo queijo é difícil de combinar? Ela perguntou. Eu acho muito difícil de combinar porque tem um sabor muito... Não sei como dizer. Não tem muito sabor. Então, eu recomendaria, prove o queijo primeiro. E veja com qual vinho você acha que funciona melhor. Mas eu acho muito difícil de combinar. Instintivamente, eu prefiro o primeiro ou o segundo. Os outros eu já diria que não. Isso com respeito ao meu gosto, né? E agora sim, lembrar de guardar um pouco do primeiro vinho. Tomem novamente, segurem, girem, cheirem. Para mim, agora está cheirando mais doce. A mel, a iogurte, vejam como está diferente. A fruta já está mais apagada, na verdade. Beba um pouco. Já está mais alcoólico. Já não se sente tanta fruta e se sente mais o álcool. Porque nesse momento, o vinho já está em 15 graus, 6 graus acima do que deveria. Então a minha recomendação é, quando abrir uma garrafa de vinho branco, se for uma de vinho branco, é melhor servir pouco, tendo um pouquinho de gelo ou deixar na geladeira e servir várias vezes, a cada 5 minutos, e ter sempre geladinho é melhor do que servir uma taça grande e esperar meia hora. Os vinhos tintos devem servir-se entre 16 e 18 graus. A temperatura ambiente não existe. Não existe isso de temperatura ambiente. Se eu perguntar para vocês a temperatura ambiente, cada lugar vai dizer uma temperatura. No Chile agora está muito frio. À noite pode ser que seja -5. No Rio de Janeiro vai ter alguém que diga que a temperatura ambiente é de 30 graus. Então é isso. Tirem isso da cabeça, esse conceito de temperatura ambiente. O vinho tinto deve servir-se entre 16 e 18 graus. Se eu estou num lugar muito frio, eu posso servir essa temperatura e está tudo bem. Mas se eu estou no lugar quente, como aqui dentro, e quero servir um vinho tinto,
preciso colocar no refrigerador 30 a 40 minutos para servi-lo depois de ter baixado a temperatura. Tenham em conta também o seguinte: a nossa temperatura corporal, quando não estamos doentes, é entre 35 e 37 graus. O máximo que deve alcançar um vinho são 18 graus. Tem de estar fresco sempre. Se for o vinho tinto, sempre deve estar fresco. Praticamente quase que 20 graus. Então, a nossa temperatura corporal vai esquentá-lo. O vinho branco entre 10 e 12. E o tinto entre 16 e 18. Aí. Eu vou dar para vocês 5 minutos para que terminem de comer e beber, porque em 15 minutos precisamos dessa sala para trabalhar. Continuar com os próximos grupos. Fiquem convidados a ir ao restaurante para comer ou beber algo, a loja também está aberta. E o mais importante, pessoal, é que enxergue o vinho como um alimento. Não é uma bebida favorita. Não tomem a moda louca. Tome com moderação e responsabilidade. Taça para mim é no máximo 2 taças por dia. Posso tomar todo dia e trabalhar e voltar sem problema nenhum. Para outra pessoa pode ser uma taça, para outra 3, mas o importante é conhecer o seu limite, acompanhado com comida certa, e nunca ver como uma fonte de álcool. É uma comida também, certo? Muito obrigado, felicidades a todos vocês. Ficamos por aqui com esse vídeo, a próxima parada é Farellones. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.